Tá, os Estados Unidos está fazendo toda essa palhaçada, querendo destruir a economia do mundo inteiro, destruindo a economia dos Estados Unidos junto, porque a economia americana perdeu nesse final de semana. Foi um troço tipo 6 trilhões de dólares, porque a queda da bolsa foi muito alta e continua caindo. E assim, eu observando, é muito curioso, porque quando o Bolsonaro assumiu o poder no Brasil, óbvio que eu fiquei muito de perto, acompanhando tudo. Então, a gente que acompanha as coisas, assim, muito detalhe, a gente lembra de muitos detalhes, assim, sabe? Muito da vibe da presidência Bolsonaro. A presidência do Trump tem a mesma vibe, gente. É uma vibe baranga, sabe? Uma vibe baranga, mas que quer ser rico, mas que quer ser Dubai. Então, o que o Trump fez, gente? É uma coisa baranga, mas é sádica também. Porque aqui o que o Trump fez? Por um lado, ele tá pegando os latinos e mandando para uma prisão em El Salvador que não tem direitos humanos. Sem devido processo legal. Xinga, a equipe dele inteira xinga latino. E aí, o que ele faz? Para ganhar um dinheirinho no bolso, mas também para humilhar. Ele fala o seguinte: quem quiser comprar uma cidadania americana, 5 bilhões de dólares, está aqui o Trump Card. O Golden Card. Trump Card. E aí é um cartão, como se fosse... Não, primeiro isso é tipo um green card, é uma permanência à residência, mas com caminho para a cidadania. Que é aquilo, se você ficar 5 anos aqui, você já pode pedir a cidadania e eles vão avaliar seu caso e tal. Então, se você tem 5 milhões, você pode fazer isso. E aí, o que ele fez? Ele fez assim, se você morar aqui nos Estados Unidos, eu não vou te cobrar imposto de outros países. O que é isso? É assim, por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos. Vamos dizer que eu tivesse bens no Brasil. Se eu tivesse bens no Brasil, eu lucrasse com esses bens. Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse 10 apartamentos que eu alugasse. E eu lucro com esses negócios. Eu tenho que, no meu imposto de renda aqui, nos Estados Unidos, falar dessa renda que eu tive lá e eu vou pagar imposto aqui disso. Mesmo que eu já tenha pagado no Brasil. Tá? Então, o que ele está dizendo para esses ricos? Vem para cá que eu não vou cobrar imposto de vocês. Ou seja, lavagem de dinheiro, pessoal. Lavagem de dinheiro. Não tem outro nome. Então o cara fez, cara, esse Golden Card. É um negócio assim. É aquela coisa que você fica assim, que você fala assim, não, só o Bolsonaro faria um negócio desse. Não, o Trump também faria. Eu vou mostrar pra vocês ele apresentando esse cartão. Vou colocar a legenda também, né? Sou Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então nesse canal eu procuro pensar um pouco sobre o que tá acontecendo nesse mundão de meu Deus. E rir um pouco também, gente, porque tá foda. Porque eu quero traduzir aqui o que tá escrito também, ó. Trump apresenta o novo Gold Visa, o Visa Gold, né? O visto Gold de 5 milhões de dólares. Aí, olha o cara, gente, o presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos. Vê isso aqui. 5 milhões, por 5 milhões isso aqui pode ser seu. Donald Trump unveiled his gold visa that will offer wealthy buyers permanent residency in the US and a path to citizenship. Ó, por 5 milhões isso aqui pode ser seu. Você sabe que cartão é esse? É o cartão dourado, é o Golden Visa. É o Trump Card. Trump, é engraçado porque Trump em inglês é trunfo, né? Tá falando, eu sou o primeiro comprador, acabei de comprar. Por quê? Se você já é cidadão, meu filho? Falando que em menos de 2 semanas já vai estar à venda. Quem quer aí? Quem quer comprar um Trump Card por 5 milhões? Outro dia ele tava lá na Casa Branca vendendo Tesla, é isso, é um vendedor, presidente dos Estados Unidos. E não só isso, gente. Se vocês acharam que esse Golden Card, esse Trump Card era muito, é muito, você não vai acreditar, que inclusive é o título dessa live, você não vai acreditar o absurdo que ele postou. Ele postou na conta dele, da Truth Social, que é aquela rede social dele, e no Twitter, uma cena de guerra de um drone acertando num círculo de pessoas. E ele falou aos Houthis, que é aquele grupo lá do Iêmen, que eles já tinham... Que eles estão meio que em guerra, né? Um grupo extremista, islamista, que parece que o lema deles é morte aos Estados Unidos, um negócio assim, entendeu? Então, ele pegou e mostrou e mandou esse vídeo, ó, os Houthis aqui, ó, estamos acabando com eles, tipo um negócio assim. E quando foram ver, o círculo que eles pegaram era um círculo de civis rezando.
porque era uma data religiosa no lugar. E ele postou isso. Eu não vou mostrar o vídeo em si, não, porque não faz muito sentido. Mas, aí, uma outra postagem que ele fez foi uma postagem de um cara que postou dizendo assim: o Trump está destruindo o mercado internacional de propósito. Ele retweetou esse tweet do cara. E aí, eu quero mostrar pra vocês esse canal, que eu vou fazer um react, um canal em inglês também, né, que tá falando sobre isso, do Adam Mockler. Tem 1 milhão de seguidores e tal. Esse garoto, ele é jovem, mas ele é bem bom, assim, ele é um comentarista político, ele trabalhou em outras sites, assim, políticos também. E aí ele tá falando sobre isso aqui. Eu vou deixar ele falar um pouquinho aqui na tradução, na legenda, e a gente vai conversando. Botched his tariff stunt with a single Truth Social post. We have an article from The Atlantic that says Trump has already botched his own bad tariff plan. And this article breaks down how Trump basically contradicted his own administration only hours after they released a statement, and now no other countries have any reason to, number one, take us seriously, or number two, ever trust us again. Why would the US ever be a trustworthy ally on the global stage again when we basically just upended the entire order for no reason? What would stop Trump from doing that again? O que ele tá dizendo aquilo que o primeiro-ministro da Singapura estava dizendo, né? Tipo assim, ele destruiu a ordem econômica mundial por nada. In 3 years, if he decides that he's not happy, why would any country cut a deal with us? But we'll break that down in 1 second. I do want to show you what Trump's posted on Truth Social just over the past 15 minutes. He's posted 3 different times. And one video that he posted is so offensively economically illiterate. Acabei de ver vocês aqui, ó. Carol, acabei de comprar um Trump Card na 25 de março. Pode vir pra cá que você não vai precisar pagar imposto dos seus bens no Brasil. That I thought it would be fun to break it down. Now, I don't have an econ degree. I took a break from college a year ago, and even I can break down this video that the President of the United States just posted. So, first he posted 15 minutes ago, Mark Levin on trade with China tonight on Fox News at 8. Nobody's watching that, bro. Then he said, we need tariffs on China. Gordon Chang. Nobody cares, again. And then he posted this video. This video really got me. Let me click on it. So this video is titled, Trump is playing... Pra quem tá só ouvindo, ele tava descrevendo alguns posts do Trump, que é babojada, e aí ele retweetou esse vídeo aqui que vai começar a rolar agora. Chess while everyone else is playing checkers. And Trump posted this same video about 3 days ago, but apparently he found it so important that he wanted to repost it. Now, let me remind you before I even play this video, it would be responsible of me to remind you that everything said in this video is a lie. Even the quotes attributed to Warren Buffett are a complete lie. O que ele está dizendo é que tudo nesse vídeo é uma mentira, até quando fala do Warren Buffett, que é considerado o maior, talvez, investidor mais inteligente. Tipo, é um cara que, quando ele move uma ação, todo mundo faz igual, porque o cara é uma lenda aí de Wall Street, né? E ele falou que, inclusive, o que vai falar nesse vídeo sobre o Warren Buffett é mentira. Tudo mentira. Then we'll break down why it's a lie. Then I'll show you how he botched his tariff plan. Check this out. Trump is crashing the stock market by 20% this month, but he's doing it on purpose. And this is why Warren Buffett just said Trump is making the best economic moves he's seen in over 50 years. Bom, ele começa dizendo, ó, o Trump tá jogando xadrez enquanto todo mundo tá jogando dama. Tipo, como se ele fosse, assim, um estrategista. É o Moro, né? Cadê a Vera Magalhães? Mas é um enxadrista. Trump é um enxadrista. E aí ele tá falando que o Warren Buffett falou que o Trump tá fazendo os movimentos econômicos mais geniais que ele já viu em 50 anos. Mentira. Sorry, I gotta pause right there. Warren Buffett never said that. I did a bunch of research the other day. Warren Buffett never said anything of the sort. He actually thinks tariffs are basically a war. It's like declaring war. Na verdade, ele falou o contrário. Ele deu uma declaração falando que tarifa é praticamente declarar guerra com um país. Here's the secret game he's playing, and it could make you rich. So why is he doing this? To push cash into treasuries, which forces the Fed to slash interest rates in May, and those lower rates give the Fed the ability to refinance trillions of debt very inexpensively. It also weakens the dollar and drops mortgage rates. Now, it's a wild chess move, but it's working.
It is not working, and it is a wild chess move. Trump took a gamble with a 10% chance of working and a 90% chance of failure and basically said, here, the burden is on you, the American people who voted for me, to lower prices. But really quickly, let me debunk a few things. First of all, Warren Buffett didn't say that. Secondly, the Federal Reserve is independent and reacts to inflation and unemployment as main indicators, not the stock market. Rate cut. Ele tá explicando que o cara tá mentindo, que o cara fez uma teoria aqui, que não vale nem a pena repetir. Que o Trump fez isso pra desvalorizar o dólar e daí baixar o juro, não sei o que. É uma história maluca. E aí o Adam, né? Garoto, fica chamando o menino de garoto, né? O Adam Mockler tá dizendo que... Ele tá refutando, né? Todos. Falou, não. Tudo isso é mentira. For example, usually happen when economic data shows the economy slowing or some sort of downturn, not just because equities dip or the S&P 500 crashes. So what he did was recklessly crash the market for basically zero reason with tariffs and increase our chance of a recession, basically double our chance of a recession. It's not some strategic rate cut. He's creating a crisis. But the scariest thing is, Trump reposted this. Again, it's a fundamental misunderstanding of how everything works, including U.S. debt. Most U.S. debt is already short-term and rolls over constantly through Treasury auctions. So you're not just going to be able to refinance the U.S. debt like a mortgage, but I digress. This isn't even the most important part of the video. I do want to break down this article that reads, Trump has already botched his own bad tariff plan. Once you've said you might negotiate, nobody is going to believe you when you change your mind and say you'll never negotiate. And this article really digs into the core of why this tariff plan is botched. There are many reasons we can go over. We can talk about Trump's lack of understanding of tariffs, of reshoring manufacturing, of negotiation, all of these things, but this is a good start. Donald Trump had a plan. It was not a good plan or even a plausible one, but it was at least a coherent plan. By imposing large trade... Eu vou no Atlantic, ao invés da gente ficar vendo ele ler, eu vou lá no Atlantic, vou colocar no Google Translate, eu mesmo vou ler aqui em português com vocês, né? Melhor, né? Trump já estragou seu próprio plano tarifário ruim. Depois que você disser que pode negociar, ninguém vai acreditar quando você mudar de ideia e disser que nunca negociará. Donald Trump tinha um plano. Não era um bom plano nem mesmo plausível, mas era pelo menos um plano coerente. Ao impor grandes barreiras comerciais ao mundo inteiro, ele criaria um incentivo para que as empresas americanas fabricassem e cultivassem todos os bens que o país importava anteriormente. Qualquer chance que esse plano tinha de dar certo já acabou. A chave para fazer funcionar era convencer as empresas de que um novo arranjo é durável. Ninguém vai investir na construção de novas fábricas nos Estados Unidos para criar bens que até a semana passada poderiam ser importados mais baratos, a menos que tenham certeza de que as tarifas que tornam a versão doméstica mais competitiva permaneçam em vigor. Eles provavelmente não farão isso de qualquer maneira, em parte porque não sabem quem será o presidente em 4 anos, mas o ponto é que a confiança em tarifas duráveis é uma condição necessária. Os assessores de Trump entenderam essa dinâmica. Esta é a grande relocalização dos empregos e da riqueza americanos, declarou Stephen Miller, vice-chefe de gabinete de Trump. Ou seja, o demônio, esse Stephen Miller é o demônio. No dia da libertação, né, o dia que anunciaram as tarifas. A Casa Branca circulou pontos de discussão, instruindo seus representantes a não chamar as tarifas de uma jogada de alavancagem para fazer acordos, mas, em vez disso, descrevê-las como uma nova característica permanente da economia global. Mas nem todo mundo entendeu a ideia. Eric Trump tuitou: eu não gostaria de ser o último país a tentar negociar um acordo comercial com o Trump. O primeiro a negociar vencerá, o último perderá completamente, o filho do Trump tuitou. O pai de Eric, né, o Trump, aparentemente também não recebeu o memorando. Questionado pelos repórteres se ele planejava negociar as tarifas, o presidente disse: as tarifas nos dão grande poder para negociar. Elas sempre deram. Eu acho que o Trump está querendo um tintinzinho de cada país para poder liberar o mercado americano, entendeu? Alguém parece ter dito a Trump que essa postura paralisaria o investimento empresarial, porque ele mudou de ideia imediatamente, escrevendo no Truth Social: para os muitos investidores que estão chegando aos Estados Unidos e investindo grandes quantidades de dinheiro, minhas políticas nunca mudarão. Não é nunca mudaram, é nunca mudarão, que traduziu errado. No entanto, há um princípio em ação aqui chamado sem recuos. Uma vez que você disse que poderia negociar as tarifas, ninguém vai acreditar quando você mudar de ideia e disser que nunca negociará.
De fato, precisamente 2 horas e 17 minutos depois de insistir que suas políticas nunca mudariam, Trump retornou ao Truth Social para anunciar animadamente que as políticas iriam mudar. Acabei de ter uma ligação muito produtiva com To Lam, o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, que me disse que o Vietnã quer reduzir suas tarifas a 0 se eles conseguirem fazer um acordo com os Estados Unidos. Agradeci em nome de nosso país e disse que estou ansioso por uma reunião em um futuro próximo. Permanece a possibilidade de que Trump volte a insistir que as tarifas são permanentes e irrevogáveis. O dia ainda é jovem. Gente, é uma insanidade. Para ter certeza, sinalizar a abertura para negociação sobre tarifas também é um plano. Mas é um plano muito diferente de atrair investimentos massivos para a produção doméstica. A ideia por trás desse outro plano é um jogo de galinha. Achamos que a proteção da balança comercial é desfavorável aos Estados Unidos e poderia ser tornada mais favorável ao nivelar o campo de jogo. Ameaçar uma guerra comercial global impõe dor a outros países, tornando-os dispostos a reduzir suas tarifas sobre produtos americanos, levando a um comércio global mais livre. Essa estratégia não depende de convencer as empresas de que Trump está falando sério, mas sim de fazer outros líderes mundiais acreditarem que Trump está disposto a suportar quantidades fantásticas de sofrimento econômico para ganhar poder de barganha. Às vezes, a melhor estratégia em uma negociação é convencer o outro lado de que você é louco, racionalizou o investidor e influenciador de mídia social pró-Trump Bill Ackman no X. Ou seja, estão tentando defender, gente. Poderia funcionar? Assim como o plano original, esse não é bom de forma alguma. Tentar negociar novos acordos comerciais com quase todos os países de territórios do mundo, alguns dos quais são desabitados, representa um desafio diplomático formidável. Os pinguins têm um representante comercial porque ele tarifou uma ilha que só tem pinguim, gente, que ninguém mora lá. Há muito pouco no histórico de Trump que sugira que ele vai conseguir. O fato de que ele está congelando decisões de investimento doméstico enquanto isso e arriscando estagflação ou uma recessão vai minar sua alavancagem em vez de aumentá-la. Somos nós que estamos travando uma guerra comercial contra o planeta inteiro. Tentar intimidar todos os outros países ao mesmo tempo é um pouco como um valentão da escola entrando no refeitório e anunciando que todos têm que começar a entregar o dinheiro do almoço de forma contínua. O método do braço forte é mais adequado para negociações individuais, em vez de dar a todos um incentivo para se unirem em autoproteção. Tá vendo? Que ele está dizendo assim, se você é durão com um país aqui, outro ali, é uma coisa. Quando você é durão com todos, eles se juntam contra você. Óbvio. Em todo caso, a abordagem maluca para alcançar um comércio global mais livre, afundando a economia americana, quaisquer que sejam as chances de sucesso, simplesmente não é a mesma coisa que criar um novo sistema permanente de indústria doméstica protegida. Essa visão dançava na cabeça de Trump desde os anos 80. Ele decidiu que agora era sua chance de finalmente fazer isso acontecer. Durou menos de um dia. E tem mesmo, a entrevista do Trump, desde os anos 80, ele falando desse negócio de tarifa. É um negócio que ele acredita mesmo. Porque ele é burro, né? E louco. Então é isso, gente. O cara tá afundando a economia americana e afundando a economia de muitos países, gente. Isso aí, aquilo que o primeiro-ministro da Singapura falou é real. Mudou tudo. Ele tentou colocar tarifa no primeiro mandato dele, ele tentou colocar tarifa, pararam ele, bloquearam ele, porque da outra vez que ele foi presidente, os republicanos não tinham o Congresso e o Senado. Eu acho que os democratas, eles tinham a maioria, ou eles tinham um bom número aí, que não deixou passar. E também, no primeiro mandato, o que dizem aqui é que o Trump foi pego de surpresa. Que o Trump, ele se candidatou como uma coisa de marketing, ele não acreditava que ele iria ganhar, então ele não estava preparado. Inclusive, o discurso dele de vitória estava todo mundo triste, assim, tipo, ele não sabia o que falar, porque ele não achava que ele ia ganhar. E daí, então, ele não se preparou tanto, assim. Então, ele entrou lá, ele não conseguiu tirar todo mundo e colocar os dele. Mas agora ele conseguiu. Então, agora ele está conseguindo fazer o que ele realmente quer. E é agora que os americanos vão descobrir que não querem o que ele quer. Né? Too late. Muito tarde. Mas antes tarde do que mais tarde, né, pessoal?